somente a Ele. Queridos, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia. Diga comigo, eu estou armado até os dentes com a poderosa palavra de Deus. Abra, por favor, Evangelho de Jesus, segundo o que Lucas escreveu, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Capítulo 5 de Lucas, versículo 17 a seguir. Enquanto vocês acham o texto, que é tão fácil, minha gratidão a Deus por estar nessa cidade mais uma vez e desta feita nesta igreja tão linda e tão abençoada por Deus. Meu louvor a Jesus pela vida do pastor presidente desse campo, pastor João. Não está presente, mas está muito bem representado aqui pelo pastor Carlos e o evangelista Adenir. Deus abençoe. Se eu errar aqui, vocês me perdoam. Deus abençoe. Leva o meu abraço ao pastor João. Pastora Zélia, obrigado. Deus abençoe por nos confiar essa tamanha responsabilidade aqui. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Você é bem conhecida nessa cidade, que eu não sabia o endereço da igreja. Eu vim perguntando: a igreja da pastora Zélia? A igreja da pastora Zélia. Deus abençoe seu esposo, o pastor Washington. Deus abençoe esse casal tão abençoado. Obrigado, Deus abençoe. Nosso querido vice aqui também da igreja, é os vice, né? Meu abraço a vocês. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe aí o coordenador José Mauro, é isso mesmo, né? Um dos coordenadores do trabalho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Serginho, meu amigo, obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Todos vocês, meus irmãos, vocês acharam o texto? Nós vamos ler em João quanto? Vocês estão ligados, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso mesmo, Lucas 5, 17. Deus abençoe a irmã que nos guiou. Estava perdido ali, ela nos guiou. Deus te abençoe, no nome de Jesus. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos
prodígios. Você diz um amém pela leitura? Amém. Por gentileza, tomem os vossos assentos. Meus irmãos, em Cristo, é um prazer muito grande para mim ter esta oportunidade de falar a palavra de Deus ao coração de vocês. É um prazer muito grande conhecer esse trabalho, o Clama Gurupi, o projeto ou Projetando de Vida 2017. Um trabalho de suma importância que Deus tem levantado nesta cidade. E nós temos boas notícias do que Deus tem realizado aqui. E já temos, mesmo sem conhecer o trabalho, nós temos glorificado a Deus pelas notícias que nós temos tido ali na cidade de Anápolis, com tudo quanto Deus tem feito aqui. Espero que Deus seja bondoso com cada um de nós esta noite e que possamos sair daqui abençoados por Deus. Antes da ministração da palavra, porque eu vou encerrar minha participação orando por todos vocês, com a permissão da pastora Zélia, quero falar para vocês do nosso material que vai estar ali fora. Eu trouxe o material para a meninada, para as crianças, 5 horas de desenhos bíblicos para a meninada, 5 no novo, 5 no velho, coletânea também do Midinho missionário, o cristãozinho. Uma bênção de Deus para a meninada esse material. E os nossos DVDs, nossas mensagens pregadas em DVDs, algumas mensagens pregadas por esse Brasil e fora desse Brasil, que poderá ser bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Não vou falar os temas aqui, que eu vou tomar muito tempo, mas tem vários temas. Eu, no segundo livro, o primeiro livro veio com o tema O Rio do Espírito, e esse veio com o tema Estevão, a fé pela qual vale a pena morrer. Muito importante para você que ama ler a palavra de Deus e ama também ensinar a palavra. Ele é dividido em 6 capítulos. Você que pensa que está sofrendo, de repente você pensa que o seu sofrimento está demais, pois que você lê esse livro, você vai ver que o seu sofrimento, ele não está tão grande assim. Glória a Jesus, irmãos. Esse amém não me convenceu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, o capítulo que nós lemos esta noite, o capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo o que Lucas escreveu, ele vai nos mostrar um dos milagres operado por nosso Senhor e Salvador Jesus, que Lucas está relatando aqui, um acontecimento na cidade de Cafarnaum, em um dia em que Jesus, em um dos dias em que Jesus estava nesta cidade. O texto ele faz menção desta cidade de Cafarnaum, porque aqui Jesus residiu um bom tempo da sua vida, fez de Cafarnaum um quartel general e passou um tempo aqui, e felizes foram os moradores dessa cidade que tiveram o privilégio de ter Jesus morando nesta cidade. Até porque Cafarnaum, quem já esteve lá sabe que Cafarnaum não é tão grande, principalmente a Cafarnaum antiga, não é tão grande. Então as pessoas que, no tempo de Jesus, que residiam aqui em Cafarnaum, certamente tiveram o privilégio de muitas vezes ver o mestre bem de pertinho, tocar no mestre, assistir ali na sinagoga judaica os cultos e as ministrações do nosso Senhor Jesus, pois Jesus pregou por muitas vezes na sinagoga aqui em Cafarnaum ou em Cafarnaum. E foi justamente nesta cidade que depois que ele foi rejeitado em Nazaré, ele passa a residir e passa um bom tempo. Uma cidade marítima, da onde Jesus, ele muitas vezes entrava dentro do barco e ia para outras cidades. Quando você estuda a geografia, você vai ver que muitas cidades haviam ali por perto,
Então facilitava muito a ida de Jesus para outras cidades para fazer as suas cruzadas evangelísticas, e isso ele fez por várias vezes, pregando o evangelho, utilizando o barco dos seus discípulos, até porque o apóstolo São Pedro, ele morava em Cafarnaum nesses dias, sua casa bem próxima da sinagoga, quando a Bíblia diz assim, que Jesus sai da sinagoga e cura a sogra do apóstolo São Pedro. Logo a gente pensa que Jesus andou muitos quilômetros, nada disso. Jesus sai da sinagoga e dentro de uns 2 minutinhos ele já estava na casa do apóstolo São Pedro, curando a sua sogra. Então ali o apóstolo São Pedro residiu, Jesus morou um bom tempo ali, fez a obra divina, a obra de Deus nesta cidade. Dali, conforme já falamos, ele saiu muitas vezes para a evangelização, para pregar o evangelho, as boas novas de salvação. E o capítulo de número 5 e versículo de número 17, que foi o texto que escolhemos esta noite pela direção de Deus para falar ao coração de vocês, aos nossos corações, está nos mostrando Jesus retornando para onde? Jesus retornando para Cafarnaum, a cidade em que ele residia. Há uma especulação de quem era essa casa que ele estava, mas isso não interessa, porque não importa que casa era essa, se era de Jesus, se era de um discípulo, se era de alguém, o importante não é aqui a casa, o importante aqui é o milagre que aconteceu dentro da casa, isso que é o importante. Então, o certo é que Jesus volta de uma das suas viagens evangelísticas e ele entra, o texto é bem claro, Lucas narra isso, que Jesus ele entra dentro desta casa e o poder do Senhor estava com ele, a virtude do Espírito de Deus estava com ele para curar os doentes, para curar os enfermos, é o que o texto nos apresenta. E o texto também diz que nesse dia aqui, a casa ela estava superlotada. Tinha dentro desta casa escribas e fariseus vindo de todas as partes. Se você for estudar a distância de Jerusalém para Cafarnaum, isso vai dar mais de 100 quilômetros, aproximadamente 130 a 140 quilômetros. E aqui você percebe no texto que tinha gente de Jerusalém e de outras cidades que estavam justamente nesse dia aqui em Cafarnaum. E o porquê que eles estavam aqui? Qual a razão que eles estavam? Qual o motivo? O porquê que eles estavam aqui é porque Jesus estava nesse dia, nesta casa, estava nesse dia aqui em Cafarnaum. É interessante ressaltar que Jesus ele sempre atraiu uma grande multidão para si. Mesmo ele não fazendo tanta propaganda do seu ministério, mas ele atraía as multidões que vinham para ele, para serem alimentadas. Porque, a bem da verdade, tudo que a humanidade precisa e precisará, o Mestre sempre teve. Se os homens precisam de pão, Jesus tem pão. Se os homens precisam de água, Jesus tem água. Se os homens precisam de paz, Jesus tem paz. Se os homens precisam de esperança, Jesus tem esperança. Se os homens precisam de saúde, Jesus tem saúde. Se os homens precisam de uma porta aberta, Ele é a própria porta. Se os homens precisam de uma chave, Ele é a chave da nossa vitória. Se os homens precisam serem salvos, Ele é a salvação da vida eterna. Se os homens precisam de perdão dos pecados, Ele é o que nos perdoa dos nossos pecados, dos nossos erros. Então a humanidade encontravam tudo e encontram e encontrará tudo em Cristo Jesus. João diz que ele é uma verdadeira fonte. Ele é a fonte do que clama. É uma fonte que tem tudo quanto você precisa, tudo quanto você necessita. Então a multidão estava aqui. A casa, nesse dia, ela estava superlotada. Não dava para entrar mais ninguém nesta casa. O texto é bem claro em dizer. Eu não sei se você já andou em algum ônibus superlotado. Lá na minha cidade,
tem os ônibus lá e você percebe que dentro dos ônibus está tão cheio que se a pessoa erguer um pé, não tem jeito de descer. Mas porque já é ocupado por outro pé de tantas pessoas que tem dentro do ônibus. Essa casa estava mais ou menos... Se fosse você também, você queria estar lá dentro dessa casa. Claro que você ia querer estar, porque ali estava a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma vez que você já sabe, ou já se lembra disso, que a casa estava superlotada, que não tinha mais ninguém, ou não cabia mais ninguém ali dentro desta casa, o texto também vem nos apresentar um moço que era carregado por 4 homens. Esses 4 homens, a Bíblia não vem dizer o nome deles. A Bíblia não diz o nome do paralítico e nem diz o nome desses 4 homens que usaram de misericórdia para com esse miserável aqui. Foram na sua casa, pegaram ele e o conduziram até a casa onde estava a pessoa meiga e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, é muito importante nós ressaltarmos que existem pessoas que elas conseguem caminhar com as suas próprias pernas para ir até o templo. Há umas pessoas que conseguem vir, pegar o seu carro, ou vir a pé, ou de bicicleta, ou de cavalo, sei lá, mas conseguem vir até o templo, buscar a presença de Deus. Mas existem outras pessoas que não vão conseguir vir ao templo. Nós vamos precisar ir até a casa dessas pessoas, pegar essas pessoas e trazê-las para a presença do nosso Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito importante na praça da nossa cidade. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada na praça chamada Praça do Avião, na nossa cidade de Anápolis, e desde segunda-feira nós estamos ali. E eu percebi quanto a humanidade ela está carente de Deus, e quanto as pessoas estão precisando de uma palavra, precisando de uma mão amiga, até porque nós somos na terra o olho de Cristo, você sabe disso. Nós somos a boca de Cristo, nós somos o pé de Cristo, nós somos o coração de Cristo, nós somos as mãos de Cristo. E a igreja está com essa missão importante de trazer as vidas para o Senhor Jesus. Eu estava olhando e observando o quanto que as almas estão precisando que a gente vá até elas, porque existem pessoas que não conseguem vir até nós, não conseguem vir até a igreja. E esse papel nós precisamos começar a meditar nisso com mais frequência, com mais veemência, com mais cuidado, de saber que as vidas precisam de nós, precisam de uma mão amiga, precisa de pão, precisa de água, precisa de ajuda, precisa ser salvas, precisa ser libertas pelo poder glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto diz que esse paralítico ele foi trazido. Esse paralítico, ele não veio sozinho, até porque ele não dava conta. Mas esses anônimos, eles pegaram esse paralítico e levaram até a pessoa bendita de Jesus. Mas isso deu um trabalho, irmãos. Irmão, isso deu um trabalho para esses 4 homens. Porque quando eles chegaram, a casa estava cheia. Quando se estuda a história desse capítulo, não era só a casa que estava cheia. O quintal da casa estava cheia. Tinha muita gente ali de fora, muita gente que não conseguiu entrar e estavam esperando uma brecha para poder entrar. Claro, estamos conjecturando. Quando eles chegaram ali, você acha que não faltou alguém para dizer: vocês vieram fazer o que aqui? Podem voltar para casa. Não resolve mais, porque a casa está cheia, ninguém sai lá de dentro, que já tem um monte na fila querendo entrar dentro dessa casa e não tem como entrar. Podem voltar, mas muito pelo contrário, eles não voltaram. Eles ficaram por ali até arrumar um jeito, arrumar um meio, porque para encontrar com Jesus, a gente faz de tudo, irmão. Para encontrar com Jesus, você dá um jeito. Você dá um jeito na sua vida para fazer outras coisas na sua vida. Então, para encontrar com Jesus, para receber milagres da parte de Jesus, nós também precisamos arrumar um jeito. O jeito que Zaqueu arrumou foi subir um sicômoro. Zaqueu sobe em uma árvore, em uma figueira brava. Está lá em cima. Foi um meio que ele arrumou para ir ter com Jesus, para ver Jesus, para conhecer Jesus. E o texto diz que ele sobe naquela figueira brava. Vai passando. Dá para você perceber agora, você que é inteligente, que está comigo dentro da história, dá para você ver o tic-tac que estava no coração de Zaqueu, é ele, está se aproximando, está chegando. Já dá para você meditar o quanto o coração de Zaqueu estava feliz em ver Jesus. Só de ver Jesus, aí Jesus para debaixo da figueira brava, dá uma olhada para cima e disse: Zaqueu, chama o nome dele, porque Jesus conhece o nome do homem.
conhece o nome da mulher, conhece o nome do ser humano. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Tu estás em árvore errada. Desce da figueira brava e vem para a oliveira verdadeira. E foi um abraço gostoso, um abraço maravilhoso. Para encontrar com Jesus, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, porque vai valer a pena se você se esforçar e chegar até onde está Jesus. Não basta só você vir ao templo, é preciso tocar em Jesus. Não basta só você chegar aqui, é preciso encontrar Jesus. Só a multidão não é o suficiente. Só o Pai do Senhor do irmão, o abraço do irmão, o boa noite do irmão, isso não é o suficiente. O gostoso é você chegar numa reunião como essa aqui e chegar até onde está a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus, tocar nele, abraçar ele, ser curado por ele, ser liberto por ele, ser abençoado por ele. E foi justamente isso que aconteceu com esses 4 homens aqui. Eles não ficaram somente com a multidão, eles não ficaram do lado de fora. Disseram, nós precisamos introduzir, nós precisamos enfiar esse paralítico até onde está Jesus. Nós precisamos arrumar um meio. Sei lá o que você vai fazer aqui nesse culto esta noite, você que está na tenda aí me ouvindo. Sei lá o que você vai fazer para receber seu milagre esta noite. De repente começa a se quebrantar diante de Jesus, chorar diante de Jesus, começa a levantar as suas mãos, dar glória a Deus, dar aleluia, falar em língua estranha, humilhar diante da presença dele, começa a adorar sem ter recebido, começa a dar glória a Deus sem ter recebido o milagre. Faça alguma coisa, porque só recebe algo da parte de Jesus aqueles que se movem. Deus não trabalha com múmias, com alguém engessado. Não, Deus trabalha com quebrantados. Lá fora vale mais quem tem mais. Aqui dentro é diferente. Vale mais quem chora mais, quem humilha mais, quem quebranta mais, quem busca mais a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que eles então lutaram para introduzir esse paralítico em cima da casa. Irmãos, se fosse hoje, isso ia dar um ibope tremendo. Eles introduziram esse paralítico em cima da casa, começaram a subir. Que ginástica! Mas para encontrar com Jesus, vale a pena a nossa ginástica, vale a pena o nosso esforço, vale a pena nós fazermos o que temos que fazer para encontrarmos com o Senhor. O que tem de gente aqui que atravessou a cidade, veio de longe, está precisando de um milagre de Deus, você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, na semana certa, no dia certo, na noite certa. Jesus está no culto. Faça o que você puder fazer para você levar o seu milagre esta noite para a sua casa. Eles então subiram, fizeram uma ginástica tremenda. Abriram o telhado, sei lá de quem era essa casa, se era de Jesus, se era de Pedro, se era de um vizinho, se era de um amigo, eu não sei de quem era essa casa, eu só sei que eles estavam tão apaixonados por Jesus e pelos ensinos de Jesus e pela palavra de Jesus. O sermão de Jesus estava tão impressionante, tão glorioso, tão magnífico, tão maravilhoso, porque Jesus ensinava com autoridade, Jesus ensinava com poder. Jesus não ensinava como os rabinos da sua época, Jesus não ensinava como os sacerdotes da sua época. A Bíblia diz que a sua palavra tinha autoridade. Um dia, eles foram prender Jesus, soldados foram prender Jesus. Quando chegaram os soldados lá, começaram a ouvir Jesus, começaram a escutar Jesus, não deram conta de colocar mão em Jesus. E um perguntou para o outro, você vai pôr a mão no homem? Não dou conta. Você vai pegar o homem? Não dou conta. Por quê? Porque ele tem uma palavra que só ele mesmo fala desse jeito. Ele ensinava e ensina com autoridade. Eles estavam tão maravilhados com o ensino de Jesus que podia tirar até o telhado todo. Não só umas 2, 3, 4 telhas, mas poderia arrancar o telhado, poderia arrancar a madeira, poderia arrancar as paredes, porque aquele que estava lá dentro daquela casa era mais importante que telhado,
era mais importante que madeira, era mais importante que o tijolo daquela casa, era mais importante que os móveis daquela casa, era mais importante que o carro daquela casa. Aquele que estava dentro daquela casa era dono do telhado, era dono da madeira, era dono do tijolo, era dono do quintal, era dono da terra, era dono do mundo, era dono do sol, era dono da lua, era dono das estrelas, era dono do mar. Aquele que estava dentro daquela casa é dono do ouro, é dono da prata, e quem está com ele, pode acontecer o que acontecer, está seguro e está com os olhos nele. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas que desistem tão fácil. Esses 4 homens, eles não desistiram. Eles chegaram ali, fizeram essa ginástica, abriram o telhado e desceram o paralítico aonde estava a pessoa bendita de Jesus. O texto diz que desceram o paralítico no ponto correspondente. O ponto correspondente era o ponto em que Jesus estava. O ponto correspondente era o ponto em que estavam os pés de Jesus. Esta noite eu não sei se você já se humilhou, se você já quebrou-se diante do Senhor no ponto correspondente, porque lugar de adorador, lugar de necessitado, é no ponto correspondente. E o ponto correspondente chama-se pés de Jesus. Pés de Jesus. Pés de Jesus. Eu vou repetir, você não entendeu. O ponto correspondente chama-se pés de Jesus. Eles desceram aquele paralítico. Não desceram nos pés de Pedro. Não desceram nos pés de João. Não desceram nos pés de Maria. Não desceram nos pés de nenhum outro. Mas desceram o paralítico aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se tu estás nos pés de Jesus, tu estás no ponto correspondente. Se tu estás nos pés de Jesus, tu estás no ponto de receber milagre, de receber uma palavra direcionada da parte dele. Se você está nos pés de Jesus, você está nos pés de alguém que pode te ajudar, de alguém que pode te socorrer. Quem sabe você já esteve em vários pontos desta terra, mas ainda não foi para o ponto correspondente, que é o ponto do centro da vontade divina. Porque é no centro da vontade divina que você vai receber aquilo que você necessita da parte desse Deus que você está aqui esta noite adorando. Quando eles desceram aquele paralítico no ponto correspondente, todo mundo de olho agora no paralítico, olhavam também para Jesus. Dá para você imaginar a mentalidade desse povo, a mentalidade dos escribas, a mentalidade dos fariseus, a mentalidade das pessoas que estavam por ali. De repente Jesus abre a boca. Jesus não falava e não fala e não falará nada em vão. A palavra de Jesus, uma vez falada, ela tem poder. A palavra de Jesus não é a palavra de um mortal qualquer. A palavra de Jesus tem poder. Você se lembra que o apóstolo São Pedro tinha trabalhado a noite toda? Jesus pergunta para ele: tem peixe? Tem não. Tem peixe? Tem não. Trabalhei a noite toda, não peguei nenhuma tilápia, Senhor, mas segundo a tua palavra, lançarei as redes, Senhor. Quando ele lança as redes, segundo a palavra de Jesus, as redes encheram tantas que sobrou peixe até para o barco dos amigos. Olhe para cá. Se você crê na palavra de Jesus Cristo, enquanto você está aqui dando glória, dando aleluia, levantando a mão e adorando, Ele tem poder de enviar uma palavra lá dentro da sua casa. Foi o que o centurião disse: não precisa o Senhor ir lá dentro da minha casa, basta uma palavra e o meu criado será sarado. Uma palavra do Senhor poderá mudar a história do meu criado. Uma palavra de Jesus poderá mudar o curso da sua
sua história, poderá mudar o curso da história da sua família. Foi pelo poder da palavra que os mundos foram criados. Foi pelo poder da palavra que Lázaro saiu depois de 4 dias, que estava trancado dentro daquela gruta. É pelo poder da palavra que esta noite você vai sair daqui abençoado até o tutano. E se você me recebe esta noite como porta-voz de Deus para a sua vida, eu quero já liberar uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado na sua vida familiar, seja abençoado na sua vida conjugal, sentimental, profissional, estudantil, empresarial. Seja abençoado por Jesus Cristo na sua vida financeira. Eu libero pela autoridade que tem o nome de Jesus essa palavra lá dentro da sua casa. Se você acredita, pelo amor de Jesus, faz barulho de glória, louve e engrandeça o nome precioso dele. Todos de olho, porque quando ele fala, alguma coisa acontece. Ele não fala em vão, falaria ele, e não, ele não cumpriria aquilo que ele fala. Quando ele fala, quando ele solta uma palavra, a palavra produz e volta trazendo os efeitos daquilo que ele falou. Não é em vão a sua vinda aqui hoje, porque o Senhor está liberando palavras de vitória para a sua vida. Então somente creia nisto. Quando ele abre a sua boca, olha o que ele diz, porque ele primeiro olha para aquele paralítico, detectou o problema. Ele olha para o paralítico e viu que o problema que estava nas entranhas da alma do paralítico era um problema muito mais sério que o problema que estava nos nervos, que o problema que estava nos ossos, que o problema que estava na carne do paralítico. O Senhor Jesus olhou para o paralítico e viu o paralítico carregado de pecados. O paralítico estava cheio de pecado. E Jesus, olhando para aquele paralítico, disse-lhe: paralítico, todos esperando, porque já estavam acostumados a ver Jesus curar os cegos, curar os surdos, ressuscitar os mortos, multiplicar pães, peixes. Todos estavam esperando Jesus de primeira mão dizer: paralítico, levanta, paralítico, anda. Mas olha o que Jesus disse primeiro. Jesus acode a necessidade maior do paralítico. Quem sabe da sua maior necessidade não é sua mãe, não é seu pai, não é seu pastor, não é seu amigo, não é o padre, não é o juiz, não é o advogado, não é o médico. Quem sabe da sua maior necessidade chama-se Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Ouçam isto. Eu vinha para cá conversando com o Senhor e Deus falou comigo, falou meu coração. Eu vou fazer nesse projeto de vida coisas gloriosas. Vou atender às necessidades mais urgentes do meu povo que clamarem pelo meu nome. Jesus esta noite está vendo aquilo que nem mesmo tua mãe vê, nem mesmo teu pai vê, nem mesmo teu pastor vê. Ele olha para o paralítico e viu, detectou o problema mais sério, o problema mais crônico, e disse-lhe: paralítico, perdoado estão os teus pecados. Meu irmão, você quer uma coisa mais linda?
Você quer uma coisa mais gloriosa do que o perdão dos nossos pecados? Esse homem estava recebendo o maior milagre. Eu conto isso para vocês sem nenhuma vaidade. Conto para a glória do Senhor. Esses olhos aqui já têm contemplado por esse Brasil e fora desse Brasil muitos milagres, muitas curas. Sérgio congrega comigo ali. Ele é prova que de 5 anos para cá já foram 4 mortos que Jesus ressuscitou para a glória do nome dele. Pessoas paralíticas, cancerosas, já foram libertas pelo poder de Deus. Mas o que mais me encanta, o que mais me alegra, não é ver paralítico levantar, não é ver morto ser ressuscitado, mas o que mais me encanta é quando o pecador se rende e recebe o perdão dos seus pecados, recebe o maior milagre, que é o perdão dos pecados. Paralítico, perdoado estão os teus pecados. Todos começaram a razoar nos seus corações e a dizer: quem é este que diz blasfêmia? Estavam duvidando da deidade de Cristo. Estavam com Cristo, comia do pão da multiplicação, bebia do vinho da transformação, recebiam a palavra, mas não acreditavam na deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Cristo disse a eles: ó, porque vocês estão arrazoando em vossos corações, qual é mais fácil? Se você puder, pegue na mão desse crente que está perto de você, aperta a mão dele até sair labareda de fogo, diga para ele: qual é mais fácil para Jesus? Chacoalha ele aí, pergunta para ele: qual é mais fácil para Jesus? Perdoar pecadores ou curar o pecador? Bendito seja o nome do Senhor. Para ele tudo é fácil. Difícil não é ele fazer, difícil é você crer. Difícil para ele é nada. O difícil para ele não existe. Meu irmão, o difícil é você crer. O difícil não era Deus fazer chover. Difícil era Noé passar 120 anos construindo arca e pregando prego, encerrando tábua. O difícil não era Deus abrir o mar vermelho. O difícil era o Moisés tocar nas águas. O difícil não era Deus derrubar as muralhas de Jericó. O difícil era Israel rodear as muralhas 7 dias e no último dia 7 vezes. O difícil não era o Senhor limpar o leproso Naamã. O difícil era o Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. O difícil não era Jesus fazer a metamorfose, transformar água em vinho. Difícil era os serventes encherem as talhas. Difícil não era Jesus ressuscitar o Lázaro. Difícil era eles tirarem a pedra. Difícil não era Jesus chacoalhar a prisão do apóstolo São Paulo. Difícil era Paulo cantar com os lombos retalhados à meia-noite. Difícil não era Deus esfriar a fornalha de fogo. Difícil era os 3 moços da fornalha não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Difícil não era Deus travar a boca dos leões. Difícil era Daniel não se dobrar diante do sistema. Difícil não é Deus fazer na história da sua vida. Difícil é você crer que Ele é poderoso para fazer na história da sua vida. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou paralítico, levanta e vai embora? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar e também tem poder para curar. Paralítico, levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa sarado. Aleluia! Ouça essa palavra de Deus para a sua vida. Deus vai te deixar
boquiaberto nesse projeto de vida, porque você veio buscando um milagre e vai levar 2 para sua casa. Bendito para sempre seja o Deus Todo-Poderoso. Levanta as 2 mãos assim para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre a tua boca de profetisa, de profeta do Senhor, e clamem pelo sangue, clamem pelo nome, clamem pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo, porque Ele vai surpreender vidas aqui. Você veio buscando um milagre, mas vai levar, e o primeiro que Ele vai responder você é o milagre urgente. Tem pessoas aqui que precisam hoje serem socorridas pelo Senhor. Tem pessoas aqui que não aguentavam voltar desta reunião se Deus não intervisse na história dele. Deus está olhando para dentro de você e está resolvendo agora o problema mais crônico, o problema mais difícil. Esta noite, clame pelo poder dele, clame pelo nome dele, clame pela graça dele. Só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui a alguns segundos nós vamos descer lá nas tendas, né, pastora Zélia? Vamos descer lá nas tendas, um pouquinho de retorno aqui, e nós vamos orar por eles lá. Mas eu vou passar aqui no meio da igreja. Se tiver alguém, pastora Zélia, que queira fazer isso comigo, me ajudar, para fazer esse trabalho para Deus, nós vamos passar orando. Vamos lá embaixo, nas tendas, vamos proferir uma palavra de vitória lá, uma palavra de milagre lá. Obrigado, querido, abriu aqui o retorno, obrigado. Vamos liberar uma palavra lá também. Continua sua mão liberada, levantada. Libera teu coração, porque o poder de Deus toma conta do teu ser. O poder de Deus toma conta da tua casa. Você está preocupado com o quê? Vai dar glória a Deus misturado com aleluia, porque existe milagres de Deus acontecendo nesta noite. Oh glória! E eu gostaria que você já começasse a pensar em alguém aí no banco, para você trazer aqui à frente, para receber a oração da fé. Nós vamos orar. Jesus está no culto. Quem tem boca para adorar, ele abre a boca e adore ele agora. Quem tem boca para adorar, ele adora ele agora. Quem tem boca para adorar, ele adora ele agora. Quem tem boca para adorar a ele, adora ele. Adora sem receber. Adora antes de ver. Adore antes dele abrir o mar. Adore antes dele chacoalhar a prisão. Adore antes dele salvar teu esposo. Adore antes dele salvar teu filho. Mulher, hoje eram 4 da tarde, quando tu clamou ao Pai e pediu ao Pai que fizesse alguma coisa na vida da tua filha, ou você não aguentava mais. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que dentro desses 12 dias Ele está dando um basta nessas lágrimas por causa desse problema. Dá glória a Deus misturado com aleluia, porque o Senhor está agindo. Quem tem glória para Ele, abre a boca e dá glória para Ele. Quem tem glória para Ele, abre a boca e dá glória para Ele. Orabassarabacanto na astéria. Oravaço e antoravasséria. Cadê os eleitos de Deus? Cadê os santos lavados pelo poder do sangue, que já estão cheios da graça e da glória de Deus e podem adorar o Rei da Glória? Oh, glórias ao Rei Jesus. O pastor está dizendo aqui que amanhã nós vamos orar pelas tendas, mas nós iremos orar por vocês agora. Amanhã nós vamos passar por lá, mas hoje nós estaremos orando e uma palavra será liberada para a vida de vocês. Você pode dar a mão para quem está perto de você. Aperte a mão desse crente até sair glória a Deus. Se não sair glória, sai aleluia.
Se não sair aleluia, sai ai. Mas alguma coisa tem que sair aí. Feche seus olhos, por favor. Existe um Deus que vai te surpreender esta noite. Esse paralítico entrou precisando de um milagre e voltou para sua casa com 2 milagres. Vai sobrar milagre para sua família. Vai sobrar milagre para sua parentela. Shauendaravasséria. Vai sobrar milagre para sua família. Porque há um Deus que está efetuando milagres aqui dentro desta casa. Eu gostaria que os espirituais começassem a adorar ao Senhor. Eu gostaria que as mulheres da intercessão, os homens da intercessão, porque vocês sabem que esse trabalho é um trabalho que precisa muito da intercessão de vocês. Interceda pela pastora, interceda pela equipe, interceda porque vai pregar esses dias aqui, porque o desafio infernal é muito grande, mas a graça de Deus será derramada nesse lugar de forma poderosa e gloriosa. Deus vai abrir o céu nesses últimos dias e vai fazer coisas grandes e terríveis. Meu Pai, esta noite há um povo clamando pelo teu nome, há um povo suplicando a tua graça, há um povo suplicando a tua misericórdia. Tem alguém aqui, Senhor, que a alma está gemendo, que a alma está precisando de um milagre. Pai, tem alguém aqui que a alma dele está saltando dentro dele, está pulando dentro dele, e ele está dizendo: eu quero o Senhor, eu quero a sua presença, eu quero a salvação, eu quero o perdão, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre. Meu Pai, tenha misericórdia, estenda nesta noite a tua mão de milagre, estenda nesta noite a tua mão de poder, estenda nesta noite a tua mão santa, a tua mão poderosa. Começa a teu povo. Eu oro por aqueles que estão aqui dentro do templo, mas oro por aqueles que estão lá nas barracas, oro por aqueles que estão no telão, oro por todos que estão na tribuna, mas oro por todos agora, Pai, e declaro na autoridade que tem o teu nome o milagre, e que milagres possam acontecer de uma forma tão especial. Vai liberando o teu coração, destrava essa boca, destrava teu coração e libera a tua alma para aquele que tem poder de mudar a história da tua vida. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, traga esta noite uma resposta ao teu povo. Todos quanto vieram para o Projetando 2017, que eles sejam alcançados esta noite por um milagre da parte do Senhor. E o maior milagre, meu Deus, que nós queremos nesse projeto, estamos te pedindo isso na abertura desse projeto, é salvação de vidas, é salvação de almas. Satanás, solte as almas, Satanás, solte as correntes, tire essas correntes agora. Jesus, nós usamos o poder que tem o teu nome para dizer, Pai, a Satanás que solte agora as almas, desprende as almas desta cidade, troca de endereço, Satanás, porque essas casas serão repletas da glória de Deus, e nesses 12 dias haverá salvação nessa cidade, haverá milagres nessa cidade, ao ponto, Pai, que o Senhor vai mexer nos 4 cantos desta cidade, com aquilo que o Senhor vai fazer, para a glória e honra do teu precioso nome, Senhor. Só quem acredita, abre a boca e adore a Ele. Meus irmãos, esforcem o máximo que você puder para trazer o máximo de pessoas doentes, enfermas, pessoas que precisam
serem curadas. Hoje é o primeiro dia do projeto. Jesus vai curar muitas pessoas nesse projeto. Jesus vai salvar muitas pessoas nesse projeto. Utilize seu carro, utilize seu telefone, utilize os meios de comunicação para você arrastar o máximo de pessoas para esse projeto, porque tem milagres de Deus que vai acontecer na vida de muita gente nessa cidade. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe e até amanhã, se não houver arrebatamento esta noite. Pastora Zélia, com a Senhora.